Fogo na Montanha. O Vale, de Rick Joyner. Capítulo 10. A mesa. Nos posicionamos em frente ao portão. Parecia ser de latão, não muito atraente. Nós conseguíamos ver o caminho além dele, a uma curta distância, mas devido à luz fraca da noite não podíamos enxergar muito longe. Ao olharmos em volta, víamos o início de outros caminhos que levavam a diferentes direções. Como estava quase escurecendo e havia uma clareira por perto, decidimos acampar durante a noite e escolher qual caminho seguir pela manhã. Mais tarde, a liderança se encontrou para a reunião do conselho. Aqueles que queriam observar também se juntaram ao redor, como era nosso costume. Comecei recordando um pouco do que havíamos acabado de passar no vale. Nós lutamos muito e achei que tínhamos lutado bem. Atacamos todos os inimigos e as fortalezas do mal que encontramos. Tivemos muitas vitórias, mas os sucessos nos levaram ao orgulho e o descuido nos levou a uma derrota terrível e custosa. Em grande parte, havíamos nos recuperado como um grupo, mas nossa incumbência ainda era deixar o vale em melhores condições. No entanto, o sentimento de todos, sem dúvidas, era de que o havíamos deixado em um estado bem pior do que quando entramos. Mas ainda estávamos no vale, então ainda havia tempo para mudarmos a situação. Como pôde tantas vitórias expressivas não terem resultado na melhora do vale, e ao invés disso conseguimos deixá-lo pior? Questionou Jim. Parecia que estávamos prestes a expulsar completamente o inimigo do vale, e em um grande ataque perdemos praticamente tudo o que ganhamos. Agora o vale está mais tumultuado do que nunca. Um pouco de orgulho foi o fermento que nos arrastou para isso, lamentou. Por muito tempo ninguém teve nada a dizer. Finalmente falei. Não podemos julgar muito pelas aparências. Nós pagamos um alto preço por nosso orgulho. Ele nos deixou cair na ilusão de que havíamos alcançado um lugar de paz e segurança, pouco antes de quase sermos destruídos. Comecei. Pode ser que a realidade do vale tenha realmente melhorado. Por mais que o cenário pareça negativo, talvez tenhamos ajudado a preparar o caminho para outros conquistarem o território que perdemos e aprenderem com nossas lições, para que não percam novamente. Dito isto, acredito que há outra coisa que falhamos que poderia ter resultado em deixar o vale em condições muito melhores. Deveríamos ter sido mais dedicados a construir do que apenas lutar. Deveríamos ter construído mais fortalezas da verdade, bases seguras nas quais o ensino sólido e alguns dos grandes ministérios de cura que desenvolvemos estivessem à disposição de todos. Esses seriam lugares de refúgio permanentes para servir os viajantes cansados e feridos que estivessem atravessando o vale. Depois de discutirmos isso por um tempo e todos parecerem concordar, Adam mudou de assunto. Então, o que faremos agora? Devemos lutar, declarou Mark. Essa foi a nossa instrução. Até que nos seja dito para parar ou fazer outra coisa, nós fomos transformados em guerreiros, e é isso que fazemos. Eu concordo que também devemos ser construtores, mas nosso principal chamado é lutar. O que você acha que devemos fazer? Perguntei a Michael. Creio que precisamos voltar para onde vimos a horda do mal pela última vez, localizá-la, atacá-la e recuperar nossos irmãos e irmãs que ainda estão cativos. Ele começou. Somos muito mais eficazes como lutadores e aprendemos uma lição crucial sobre o engano do orgulho. Não acho que estaremos vulneráveis a isso novamente, e acredito que nós devemos ir e lutar por aqueles que perdemos. Eu me maravilhei como alguém que recentemente tinha sido conhecido como um desertor poderia agora ser tão leal àqueles que nos haviam abandonado na grande batalha. Quando olhei em volta, pude dizer que muitos outros pensavam o mesmo. Michael, creio que seu chamado seja exatamente esse. Acho que você deve levar junto todos os que sentem esse mesmo chamado e fazer justamente o que você disse. Respondi. Mas e você?
Você não virá conosco? Alguém perguntou. Não, tenho que passar por este portão, eu disse. Por quê? Outro perguntou. Há muitos caminhos a partir deste lugar. Por que você pegaria o do portão? Já vi esse portão antes, comecei. Em um sonho ou uma visão. Não consigo me lembrar, mas sei que tenho que passar por ele. Meu destino é aonde quer que o caminho além dele me conduza. Você levará o resto do grupo com você? Perguntou William. Eu levarei qualquer um que sinta que deva ir comigo, mas o fato é que chegamos a um lugar a partir do qual se pode tomar muitos caminhos. Nós chegamos até aqui neste momento por uma razão. Acho que alguns de nós são chamados para tomar outros caminhos, e só um grupo muito pequeno deve ir comigo pelo portão. Respondi. Mas nós já somos um grupo tão pequeno comparado ao que éramos, e agora somos tão fortes juntos, interpôs outro. Nós somos, respondi. No entanto, existe um espírito de liderança forte o bastante sobre cada um, para que a partir de agora vocês construam e liderem seus próprios grupos. Mas nós estamos liderando, e alguns aqui já lideram grupos muito grandes, protestou Mary. Verdade, e vocês têm sido notáveis, mas estiveram sempre sob o comando de William e eu. Vocês não precisam mais de nós. Vocês conhecem a voz do Senhor e sabem como ficar perto dele. Há muitos que precisam de vocês para liderá-los e vocês estão prontos. Ninguém pareceu gostar, mas todos sabiam que era algo necessário e verdadeiro. Tínhamos sido um bando de desajustados e descontentes, mas termos percorrido esse caminho juntos nos aproximou uns dos outros como jamais imaginávamos. Só de pensar em nos separar era insuportável, mas sabíamos que não era a hora de seguirmos nossos desejos. Os propósitos mais altos do Senhor deveriam ser nossa principal dedicação. Isso exigia que muitos de nós seguíssemos caminhos distintos. Acredito que os caminhos a partir daqui levarão alguns de vocês de volta para onde começamos a percorrer o vale. Eu continuei. Vocês encontrarão aqueles que estão esperando por vocês, aqueles a quem vocês foram preparados para conduzir. Há uma coisa que devemos fazer antes de nos separarmos, acrescentei. Amanhã, todos vocês devem me seguir por um pequeno trecho do caminho além do portão. Por quê? Mary perguntou. Há algo que precisamos experimentar juntos. Desculpe-me por não poder contar mais, mas também não sei mais. No entanto, é algo que devemos fazer juntos. Todos concordaram que iriam comigo pelo caminho além do portão para experimentar o que quer que fosse. A maioria parecia pensar que seria um encontro com Elias e ou Enoque. Eu também achei que poderia ser, mas de qualquer maneira sabia que seria crucial experimentarmos juntos o que havia além do portão antes de seguirmos adiante. Na manhã seguinte, ao nos aproximarmos do portão, todos nós tínhamos muitas dúvidas sobre nossas experiências no vale. Eu estava à espera de um bom relatório que nos ajudasse a entender melhor tudo o que vivemos. Havíamos acabado de passar por algumas das melhores e piores experiências de nossas vidas. Mesmo assim, todos pareciam prontos para mais quando chegamos ao portão. Ao olhar para seus rostos cheios de expectativas, fiquei quase emocionado com o quanto eu estava grato pelos meus companheiros de viagem no caminho. Não havia fechadura, nem mesmo trinco no portão. Ele se abriu quando o puxamos. Entramos e começamos a descer pelo caminho. O caminho era amplo e bonito, mas estreitou-se à medida que avançávamos, até que só conseguíamos seguir em fila única. Em seguida, tudo se abriu de uma só vez em uma clareira incrivelmente brilhante e colorida. Quando entramos, ficamos maravilhados ao ver belíssimas mesas com lindas toalhas de linho brancas e um grande banquete. Lá estava um anfitrião que eu não reconheci e muitos copeiros nos dando boas-vindas com muita alegria. Os copeiros pareciam conhecer a todos e direcionavam cada um a um assento especial,
preparado exatamente para si. Eu fui até o anfitrião e me apresentei como líder do grupo. Bem-vindos, disse o anfitrião, sorrindo amplamente. Estamos honrados em tê-los aqui. Você nos conhece? Perguntei. Sim, disse ele enquanto nos conduzia a uma das mesas. Recebi um assento ao lado da ponta da mesa, onde ele se sentou após todos terem se sentado. Os copeiros começaram a encher nossas taças com um vinho brilhante tal como o brilho da água viva. Quando provei, não havia nada que eu pudesse comparar. Tinha um efeito rejuvenescedor da água viva, mas ainda melhor. A única maneira com que eu poderia descrever o gosto era como sendo perfeito. Permanecemos sentados quietos e deslumbrados com os pratos sendo servidos a cada um de nós. Para a surpresa de todos, cada um era diferente, de acordo com nossos pratos favoritos individuais. Muitos de nós haviam sonhado acordados com um jantar assim, pois só comíamos frutas há muito tempo. Era como se tivessem visto os nossos sonhos mais singulares e agora os tornassem realidade. Quando olhei ao redor, era uma cena gloriosa. Ninguém jamais havia testemunhado um cenário tão bonito, cativante e acolhedor. Estivemos tão concentrados nas mesas, no nosso anfitrião e nos copeiros que quando começamos a olhar para o tapete perfeito de grama e as copas das belas árvores, fomos levados a um novo nível de admiração. Como poderia existir este lugar no meio de um vale tão ameaçador? Nosso anfitrião deu graças e começamos a comer e beber. Demorou um pouco para a conversa começar, mas logo estávamos em uma grande e muito animada celebração. Você obviamente nos conhece muito bem, eu disse ao anfitrião. Isso não poderia estar mais perfeito. O rei cuida de seus servos, respondeu o copeiro, que se inclinava sobre o meu ombro colocando um copo de água viva ao lado do vinho. Quando olhei para o copeiro, percebi que não era humano, mas angelical. Então, olhei para o nosso anfitrião e soube imediatamente que era o Senhor. Ele apenas olhou para mim sorrindo. Eu não sabia o que dizer ou como agir, então demorei um pouco até poder falar. Finalmente falei. Senhor, sinto muito não o ter reconhecido. Me desculpe por não ter cumprido com o protocolo adequado, murmurei, enquanto começava a me levantar para me ajoelhar ao lado da minha cadeira. Ele me parou. Eu aprecio a sua intenção, mas estamos aqui para homenagear vocês e o que vocês fizeram, disse ele, referindo-se ao grupo. Olhei em volta e a agitação ao redor das mesas já não era a mesma, pois haviam notado que aqueles que o serviam eram anjos, e alguns começaram a suspeitar quem era o nosso anfitrião. Ele então se levantou e a atenção de todos foi fixada nele. Alguns começaram a se mover em suas cadeiras para o chão, mas ele lhes disse para permanecerem sentados. Ninguém disse nada. Alguns começaram a chorar baixinho. O Senhor continuou. Estejam em paz e desfrutem. Como vocês notaram, seus copeiros são meus mensageiros e seus anjos pessoais. Eles foram criados para ministrar aos herdeiros da salvação e os servem por toda a vida. Servi-los é a grande alegria deles. Eles os conhecem melhor do que vocês se conhecem. Eles não estão aqui apenas para atendê-los, mas para que vocês possam conhecê-los melhor. Vocês irão precisar conhecê-los melhor para cumprirem o seu chamado. Eu também tenho algo a dizer para cada um de vocês. Então, vou passar um pouco de tempo com cada um. Mas primeiro, vocês devem aproveitar a festa que ansiamos ter com vocês. O rei então sentou-se e começou a comer e beber com muita alegria. Nós fizemos o mesmo. A conversa demorou a começar novamente, mas depois de alguns minutos ficou tão animada quanto antes. Quando olhei ao redor, quase não consegui conter meu júbilo, enquanto me perguntava se algo poderia ser melhor do que aquilo. Isso só pode ser uma parte do céu, e curioso que fica bem no vale da sombra da morte.
Comentei com o Senhor. Dizer obrigado não é o suficiente. Este é um pedaço do céu. Está bem no meio de todos os nossos inimigos, bem como de toda a morte e do mal. Se vocês conseguirem experimentar o céu aqui, conseguirão em qualquer lugar. Agora que chegaram a esta mesa, vocês são bem-vindos à minha mesa em qualquer momento. Ele respondeu: Senhor, este lugar é verdadeiramente maravilhoso, mas o que realmente o torna um pedaço do céu é você e esses anjos estarem aqui, eu disse. A água viva e a fruta estavam mais do que espetaculares, e eu nunca havia provado nada tão extraordinário como esta comida. Mas é estar com você, na sua presença, que faz daqui o céu. Verdade, respondeu ele. Mas eu estou com vocês em todos os lugares, assim como os anjos. Vocês estão no processo de aprenderem isso. É mais difícil me ver em todos os lugares do que me ver aqui, mas à medida que vocês crescerem, me verão em todo lugar, porque estou com vocês em todo lugar. Eu nunca irei embora ou os abandonarei. Sua jornada é me conhecerem como eu sou. Eu estive tão perto de vocês a cada passo no caminho quanto estou agora. Ver a mim é andar na verdade. Eu nunca havia me sentido tão desajeitado como enquanto tentava comer, tendo o rei sentado bem à minha frente. Eu já tinha sido visitado pelo Senhor antes, em experiências com o seu trono, inclusive, mas nunca havia estado com ele em um ambiente tão íntimo e casual como esse. Ele era mais majestoso do que eu podia descrever, mas ao mesmo tempo simples e acessível como um carpinteiro. Eu queria me concentrar em seu lado carpinteiro, para poder relaxar, mas decidi que o experimentaria como ele era. Então eu teria que me policiar para descansar. Como se soubesse meus pensamentos, ele estendeu a mão, tocou-me no ombro e sorriu de um jeito que me deixou à vontade. Então ele disse para eu perguntar qualquer coisa que quisesse. Senhor, eu gostaria que este momento nunca terminasse. Comecei. Tenho certeza de que todos sentem o mesmo. No entanto, obviamente isso vai acabar e teremos que continuar nossa jornada. Certamente não quero nos privar de nada que você queira nos dizer aqui, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a jornada. Senhor, você disse que este banquete era para celebrar o que havíamos realizado no vale e para nos honrar pelos nossos feitos. Eu sei que você só fala a verdade, mas me parece que deixamos o vale em um estado pior do que quando entramos. Por favor, explique-nos o que realizamos, eu pedi. Primeiro, como foi dito a vocês no começo, um dos principais propósitos do vale é ajudar a moldar o meu povo naquilo que eu chamei a ser. Primeiro, como foi dito a vocês no começo, um dos principais propósitos deste vale é ajudar a moldar o meu povo naquilo que eu chamei a ser. Estou satisfeito com os resultados gerados em vocês e naqueles que estão com vocês, disse ele olhando para todos. Vocês, ou qualquer um que tenham agregado, acham que poderiam desempenhar muito melhor se tivessem outra oportunidade? Ele perguntou. Todos à mesa concordaram que sim, enquanto ele continuava. Claro que poderiam, e de fato vocês terão muitas outras oportunidades de usar o que aprenderam e o que se tornaram. Vocês acham que deixaram o vale em uma condição pior, pois aparentemente as trevas se espalharam e capturaram ainda mais pessoas. Pode até parecer que sim, mas deixe-me compartilhar com vocês outra perspectiva. A minha perspectiva. As trevas não se espalharam e nem se multiplicaram como parece. Elas já estavam lá o tempo todo. Vocês apenas as expulsaram. Ninguém que verdadeiramente me sirva foi capturado pela horda do mal.
Foram capturados apenas aqueles que não me buscavam em primeiro lugar, mas antes procuravam seus próprios interesses. Esses são os únicos que o mal pode dominar. Assim foi criada a horda do mal e da mesma forma passou a ser alimentado o seu crescimento. Esse mal foi capaz de dominar grande parte do mundo construído sobre os caminhos do maligno. Só porque usaram o meu nome não significa que me seguiam ou me serviam. Vocês ajudaram a expor o que muitos sempre foram, mas escondiam. Alguns voltarão à sanidade quando a natureza dessa horda maligna se tornar cada vez mais nítida. Estes se voltarão a mim e se arrependerão de seus maus caminhos. Eles serão libertos e ajudarão muitos outros a se libertarem. Muitos desses já têm considerado a real natureza do que estão fazendo e, além disso, começado a reconhecer a maneira com que vocês revidaram, libertaram outros e permaneceram no caminho. Um propósito que eu dei a vocês foi atacar as fortalezas do inimigo para tornar o caminho mais fácil para aqueles que viriam depois. Vocês fizeram isso. Embora grande parte do mundo pense que a minha igreja está sendo destruída, ela só foi fortalecida pelo que aconteceu. A minha igreja sempre será um remanescente, e a maioria está escondida em meio às multidões que gritando afirmam me servir. Vocês acham que porque perderam tantas pessoas para a horda do mal, perderam o meu povo que estava sob seus cuidados. Eu sou o pastor do meu povo e nunca perdi um sequer. Havia muitos dos meus naquela horda do mal, que agora estão livres porque seus olhos se abriram para ver o que aquilo realmente era. Outra Torre de Babel. Homens constroem muitas coisas usando o meu nome com a intenção de criar nomes para si mesmos. Muitos continuam a insistir na loucura de que podem alcançar o céu por suas próprias sabedorias e forças, como na primeira torre. Lembrem-se de que mesmo aqueles que foram capturados e que um dia foram meu povo, ainda não são casos perdidos. Eles estão sendo reeducados e libertos de suas próprias buscas pessoais. Eles estão espalhados por todo o vale, mas agora estão começando a descobrir os materiais que vocês publicaram sobre suas experiências. Esses materiais os ajudarão a se prepararem para se juntar aos movimentos que estarão prestes a eclodir pelo vale. Os que aqui estão, nesta festa, em breve guiarão muitos desses, e têm plenas condições de serem bem-sucedidos. Então nós temos muito o que comemorar. Muitos trabalhadores foram preparados para a maior colheita de todos os tempos. Como poderíamos não celebrar? O Senhor olhou ao redor como se envolvesse cada um, enquanto todos olhavam para ele. Fomos muito encorajados por sua avaliação do que havíamos feito no vale. Então, ele se virou para mim novamente e perguntou: Você deve sentar-se comigo onde estou sentado, para ver as coisas como elas realmente são. Você irá aprender a ter este olhar. Mas voltando, o que você pensa em relação ao que acabei de dizer? O Senhor perguntou com um sorriso. É mais que encorajador. Você realmente trabalha todas as coisas para o bem do seu povo. Sei que isso não diminui o erro de termos deixado que o nosso orgulho nos tivesse conduzido a um ataque. No entanto, é extraordinário saber que até isso cooperou para o nosso bem. Não há como lhe agradecermos por nos deixar fazer parte dos seus propósitos e servi-lo dessa forma. É a vida mais difícil que eu poderia ter imaginado, mas também a melhor e mais gratificante. Só o dia de hoje já fez valer todos os anos de luta. Saber que fizemos algo de bom foi a cereja do bolo. Eu escolhi você para esta missão porque você é perfeito para ela. O Senhor respondeu. Eu criei você e o preparei. Uma das razões pelas quais o escolhi é revelada pela pergunta que me fez. Você se preocupa com aqueles que eu coloco sob seus cuidados e dá o seu melhor para desenvolver um bom trabalho em tudo que eu lhe comissiono.
Você precisa ter mais paz quanto às suas inadequações. Elas serão seus pontos fortes quando você aprender a descansar mais em mim e confiar mais em mim. Sua vergonha por suas falhas o prende como uma âncora. Eu paguei o preço pelos seus fracassos e pecados. Se você se arrependeu e ainda sente vergonha, significa que você realmente acha que meu sacrifício não foi suficiente. Quando você falha em descansar em mim e no que eu fiz por você, começa a se mover em sua própria força. Isso o desgasta e enfraquece, a ponto de o pecado ser capaz de afligi-lo. É difícil alguém ter bom senso quando está exausto. Esta foi a correção que eu dei a você anos atrás, quando você estava próximo do esgotamento e continuava lutando. Lembrei-me bem do incidente. Eu estava em meu escritório e sentia que não podia mais aguentar minhas responsabilidades. Então o Senhor veio até mim. Eu não o vi, mas não precisava. A sua presença era muito real. Tudo o que ele disse foi: eu sustento o universo com o meu poder. Eu posso ajudá-lo com este pequeno ministério. A experiência durou apenas cerca de 1 minuto, mas o refrigério que recebi de sua presença foi tão grande que imediatamente senti que precisava de outro mundo para salvar. Este estava muito fácil. Senhor, me desculpe. Eu continuo caindo na mesma armadilha, respondi. Você ainda cai, mas esteja motivado. Você está progredindo, ele respondeu. Você não teria chegado tão longe se não tivesse melhorado. Você não apenas chegou até aqui, mas trouxe todos esses com você. Você ainda tem muito a fazer. Eu não quero que você fique aquém do seu propósito. O principal inimigo da completude do seu propósito é o engano em colocar mais fé nas suas inadequações do que na minha capacidade. Se você acredita em mim, você vai descansar em mim. Qual você acredita ser a sua maior força como líder? E qual sua maior fraqueza? Ele perguntou. A pergunta me surpreendeu. Eu tive que pensar sobre isso por 1 minuto antes de responder. Eu acredito que a maior força seja a combinação de ousadia com poder de decisão. Mas também acho que cometi erros suficientes na vida para ser humilde quanto a isso e corrigível quando sei que a repreensão vem de você. Minha maior fraqueza é não gastar tempo suficiente em oração, simplesmente sentado diante de você, escutando. Eu acho que isso também está relacionado ao que você acabou de dizer. A minha dificuldade em descansar e estar em paz quanto a você, em conhecê-lo como minha força e salvação. Eu concordo com a sua avaliação, ele respondeu. Qual seria a principal coisa que você gostaria que eu fizesse por você em sua jornada? Eu gostaria que a plenitude do Espírito Santo fosse liberada sobre este grupo, para que juntos tivéssemos todos os dons e ministérios do Espírito, bem como o fruto do Espírito, para manifestar o Senhor plenamente em todo lugar. Por que isso? Ele perguntou. Tudo de que precisamos são os dons e o fruto do Espírito que você nos deu através do ajudador. Não consigo pensar em mais nada de que precisaríamos além do que Ele é para nós. Você respondeu bem e terá o que pediu. Existe algum dom do Espírito em especial que você gostaria de ter manifestado em maior medida até aqui? O dom da palavra de sabedoria, respondi. Por que esse dom? Bem, parece ser a coisa mais importante para qualquer líder, já que Salomão, o homem mais sábio, pediu por isso. Se todos os dons forem liberados para aqueles que estão comigo, eu precisarei de sabedoria para ajudar a aplicá-los nas situações que se levantarem ao longo dessa jornada, respondi. Você o terá, ele disse. Senhor, posso pedir mais uma coisa? Sim. Posso ficar junto enquanto você falar com cada um deles? Sim, você pode. Mas por que quer fazer isso? Quando o Deus onisciente nos faz uma pergunta,
Ele obviamente não está procurando informações. Ao invés disso, ele está tentando nos fazer ver ou considerar algo. Então, eu levei um tempo até discernir realmente o porquê de querer fazer isso. Não sei como eu poderia aprender mais sobre essas pessoas ou sobre você do que ao observar você falando e se relacionando com eles. Eu respondi. Vá buscar Mark, Andrew, Charles, Jean, Mary e Mary Jane, assim como Adam e Michael. Falarei com eles primeiro e depois quero que esses estejam conosco enquanto falo com os outros. Quão perfeitos são seus caminhos, pensei enquanto ia buscá-los. Minha próxima pergunta seria justamente sobre eles se juntarem a nós quando ele falava com os outros. Estava sendo a maior experiência da minha vida e ficaria ainda melhor. Quando fui buscar aqueles que ele havia pedido, olhei para a clareira ao longo do caminho e lá estavam Elias e Enoque. Ambos sorriam largamente, obviamente apreciando toda a cena. Nada mais apropriado para eles. Não havia anfitrião como o Senhor. Eu não poderia imaginar uma cena mais especial em toda a criação do que ele acolhendo seu povo neste lugar. Eu ficaria ali para sempre, mas sabia que os 2 profetas estavam parados esperando para nos preparar para a próxima parte da jornada. Lembrei do violento conflito por todo o vale e olhei em volta para essa parte do céu em que estávamos. O Senhor disse que poderíamos levá-la conosco, que poderíamos nos juntar a Ele em sua mesa a qualquer momento, mesmo em meio aos nossos inimigos, como de fato estávamos agora. Precisávamos estar determinados a fazer isso. Chegamos ao final do livro Fogo na Montanha, livro 2, O Vale. O caminho através deste vale é o caminho da vida. Shalom!